Aula de hoje, classificação dos ângulos. Ângulo nulo é obtido quando duas semirretas coincidem. Aqui nós vemos então duas semirretas, que são as semirretas OA e as semirretas OB. Elas têm um vértice comum, que é o O, ou melhor, elas têm uma origem comum. Essa origem comum, que é o ponto O, será o vértice do ângulo. A medida desse ângulo, que é AOB, é igual a 0 grau. Então, o ângulo de 0 grau é aquele ângulo formado por duas semirretas que iniciam no mesmo ponto, que é a origem das retas e o vértice do ângulo, e elas seguem na mesma direção. O ângulo reto é obtido quando duas semirretas formam um quarto de uma volta. Então aqui nós temos novamente as semirretas OA e OB. Essas semirretas formam os lados do ângulo e o vértice do ângulo será justamente o ponto O, que é a origem das duas retas. Nós dizemos então que a medida desse ângulo é 90 graus e chamamos esse ângulo de ângulo reto. Se nós sairmos completando aqui, nós teremos um quarto de uma volta, mais um quarto de uma volta, mais um quarto de uma volta e mais um quarto de uma volta. 4 quartos de uma volta fechariam a volta completa. Ângulo raso é o ângulo obtido quando duas semirretas são opostas. Esse ângulo forma metade de uma volta. Novamente, temos os lados OA e OB e temos o vértice do ângulo, que é justamente a origem dos lados, que é o ponto O. Então aqui, ó, temos esse ângulo aqui, que vai de A até B, com centro em O, e esse ângulo forma metade de uma volta. Se nós colocássemos mais a mesma medida embaixo, teríamos uma volta completa. Dizemos então que a medida desse ângulo é 180 graus. Então, o ângulo raso, ele mede 180 graus, que é o equivalente à metade de uma volta. Ângulo de uma volta. O ângulo de uma volta, ele é obtido da mesma maneira que o ângulo nulo, que é quando duas semirretas são coincidentes. Aqui nós temos os lados da reta, que são novamente OA e OB. E temos a origem da reta, ou vértice do ângulo, né? Vamos colocar de outra maneira. Vamos colocar aqui que nós temos o vértice do nosso ângulo, que é justamente o ponto O. Então, note que os lados começam no mesmo ponto, que é o ponto O, e eles seguem na mesma direção, que é a direção de A e de B. A diferença do ângulo nulo para o ângulo de uma volta é que o ângulo de uma volta ele vai começar no ponto A, mas ele vai dar uma volta completa até chegar do outro lado. Ok? A medida de um ângulo de uma volta é 360 graus. O grau ele é definido então dessa maneira. Uma volta ela equivale a 360 graus.
E cada grau é uma volta dividido em 360 partes iguais. Exercício de hoje, página 170, questão 4. Qual é a medida em graus de um ângulo D? Resolveremos na próxima aula. Por hoje é só, pessoal.